Durante todo o processo na comissão do impeachment, o que mais se ouviu é que não estava sendo dado o amplo direito de defesa à presidente afastada Dilma Rousseff. Arrolaram, apesar disso, mais de 40 testemunhas. Pediram perícia, foi dado. Ficamos roucos de tanto ouvir senador Ataíde. E assim foi se conduzindo o processo. E, ao mesmo tempo, a presidente andava pelos 4 cantos do país dizendo que ela estava sendo vítima de uma farsa, de um golpe e que não estava tendo direito a se defender. Entretanto, chega o dia da sua defesa e é por isso que já tem um velho ditado que diz: mentira tem perna curta. Chega o dia que a presidente tinha direito a se defender. O que faz a presidente afastada? Ela não comparece e manda uma carta para a comissão. Mandou uma carta para a comissão. Mandou alguém ler uma carta lá na comissão que está investigando o processo de impeachment. Ao mesmo tempo em que ia para a TV e afrontava esse Congresso. Xingava de farsante, de golpista, mas concedo uma palavra ao senador Ataíde. Só um registro, senador Zé Medeiros. A presidente Dilma, segundo uma editora e jornalista do Estadão, disse que não iria comparecer no dia de hoje à comissão especial de impeachment para fazer a sua defesa, porque estava preocupada com o senador Ataídes Oliveira e o senador Magno Malta, porque nós não tínhamos, segundo esta jornalista Andresa, do Estadão, disse que a presidente Dilma disse que não iria, porque o senador Ataídes e o senador Magno Malta não têm papas na língua. Olha que subterfúgio mais esdrúxulo que nós poderíamos assistir e ver. Uma presidente da República, conforme bem Vossa Excelência começou a colocando aí na sua fala, era realmente o dia dela vir a este parlamento e falar: olha, eu não cometi crimes. Não, vem dizer que não iria vir por causa de 2 senadores. Agora, eu queria que ela tivesse vindo, porque eu não queria perguntar a ela sobre a emissão indevida de créditos suplementares e tomar dinheiro de banco emprestado. Eu queria fazer outras perguntas para a presidente Dilma. Eu queria saber o caso da nomeação do ministro Navarro. Eu queria saber sobre a nomeação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu também queria saber sobre o caso de Passadina. Eu queria saber sobre os empréstimos externos. Portanto, esse papo de golpe, evidentemente que é um discurso e nós temos que, até certo ponto, admitir que não tem outro discurso a não ser este. O povo brasileiro teve, e esse Congresso teve que suportar essa história de golpe que está muito próximo. Eu só queria fazer esse registro. Ela disse que não viria por causa de mim e do senador Magno Malta. Olha que absurdo. Muito obrigado, senhor presidente. Na verdade, senador Ataíde, um dos fatos que a presidente realmente não veio, com certeza, foi medo mesmo. Medo de enfrentar tanto Vossas Excelências, tanto a comissão, que tem sido muito competente em apontar todos os fatos da denúncia, mas principalmente porque, como diz no jargão jurídico, os fatos gritam nos autos, as provas gritam nos autos. E também pelo fato, senador Ataíde, um fato que inclusive tentaram evitar. Nós temos um dos bons juristas desse país como membro dessa casa e foi escolhido para ser o relator da comissão do impeachment. O senador Anastasia foi combatido, foi atacado e se quedou em silêncio. Respondeu com a sua competência de sempre e falou nos autos. Falou nos autos.
pouco ele se pronunciou ali na comissão do impeachment, mas quando fez de forma contundente, com a sua competência e com seu saber jurídico. E realmente, senador Ataíde, a informação, quem detém informação detém poder. E poder amedronta. Na verdade, o conhecimento amedronta. E eu não tiro a razão da presidente em não ter querido ir ali. Em que pese ela ter alguns mitos. Um dos mitos que pairam sobre a presidente é da sua coragem gigantesca. Outro mito que parava sobre ela era sobre a sua capacidade gerencial. E o outro era sobre a sua probidade. Eu creio que esses 3 mitos agora caíram. A capacidade gerencial, com tudo o que aconteceu, foi por terra. Depois de Severo, depois das falas do ex-senador Delcídio, também a da probidade. E agora caiu, por último, o mito da coragem, porque realmente a presidente não quis enfrentar o processo de frente. Ela preferiu falar na imprensa, preferiu jogar para a galera, como é o termo falado mais coloquial. Então, foi um momento que eu acredito que a presidente perdeu, que era o momento dela poder ir ali e enfrentar todas essas questões. Ela que falou tão bem durante o processo eleitoral, era o momento de explicar para a nação por que o discurso na campanha foi um e 2 dias depois foi outro. Era um momento oportuno de repente, se redimir ou talvez até de pedir desculpa para a nação, coisa que ela nunca fez. Porque até agora o que tem pesado sobre a presidente é que ela tem vagado entre 2 discursos. Do coitadismo e outro, em alguns momentos, beira a soberba. Então, era um momento que ela perdeu, oportunidade perdida, mas o que fica claro é que após esses dias todos, esses meses de investigação, a comissão do impeachment chega ao fim e mostra à população brasileira de forma clara, de forma cabal, que foram editados decretos sem autorização do Senado Federal e que foram feitas operações bancárias com bancos públicos, o que é proibido. Agora, óbvio, temos que ouvir algumas falas, como de uma parlamentar ontem, eu não sei se querendo sair na imprensa, eu não sei se querendo marcar posição, mas que veio chamar os senadores de farsantes, porque quando diz que aquela comissão é uma farsa, por tabela chama todos de farsantes. Talvez farsantes seja quem fere a própria história, quem muda a coerência da sua história no meio do caminho. Mas o certo é que o processo caminhou, senador, e caminhou com amplíssima defesa, porque tivemos até um caso interessante, em que uma testemunha passa a juíza e vai julgar o processo. Eu não sei nem se isso é possível em algum tribunal do mundo, mas nesse caso vai ser. Era testemunha da presidente e agora diz que vai ser juíza e vai julgar o impeachment. Muito obrigado, senador Elmano Ferreira.